Olá, bem-vindos ao Memórias à União, que hoje tem o prazer de receber a jornalista Betty Torres, que foi editora e diretora técnica e tem muitas histórias para contar. E eu vou começar perguntando como foi que a história profissional de Betty se cruzou com a União. Quando foi que ela chegou por aqui? Betty Torres, como foi que sua história profissional cruzou com a União? Quando foi que você aportou por aqui? Oi, Lula. Um prazer estar aqui na União, conversar, falar um pouquinho sobre esse tempo que eu vim pra cá, né? Que eu passei pela União. História, né, amiga? História. Eu cheguei na União em 2011. Cheguei no início do governo Ricardo Coutinho, né? No início do governo Ricardo Coutinho, atendendo um convite dele, do então secretário Nonato Bandeira. Vim parar aqui na União. Meu colega de anos de trabalho, né? Exatamente. Nonato tinha trabalhado com ele em outras ocasiões e ele fez esse convite e eu fiquei muito feliz. Porque eu cresci lendo jornalistas aqui da União, né? É uma escola para muita gente. Você não é nem daqui da Paraíba, né? E acabou fazendo o curso de comunicação aqui e transformou-se em jornalista aqui, né? Isso mesmo. Eu sou de Garanhuns, sou do interior de Pernambuco, mas estou na Paraíba faz um bom tempo. Eu já tenho 21 anos de jornalista, formada em jornalismo. Então, a Paraíba é uma terra que eu amo, que eu amei, que eu abracei, que eu escolhi como meu lar. E a União é uma escola para todos os jornalistas. É aquela história pernambucana de nascimento, paraibana por opção. Exatamente. Paraibana de coração. De coração. E paraibana mesmo, que eu tenho o título de cidadão paraibana. Olha aí, tá vendo? Mas continue. Aí você, Nonato lhe convidou e você veio para a União como editora, como diretora técnica. Parece que houve um acúmulo de carga aí, você se virou nos 30. Exatamente. Eu vim como diretora e vim também como editora. Então eu acumulei as funções e cheguei na União num momento de muita turbulência. Foi uma transição de governo que não foi boa, que não foi legal. Não é aquela história do governo que sai, fez o sucessor, né? Isso. Então, a oposição ganhou e Ricardo assumiu, né? Que tinha um projeto diferente né, para o governo, inclusive para a área de comunicação, na qual a União estava inserida, né? Exatamente. E também tinha uma pressão muito grande para acabar com o jornal impresso. Aquela época. Tinha pressão. Se você for enveredar por esse caminho, deixa eu te contar uma história bem pequenininha. 1980, amiga, quando eu comecei na União, você não era nem nascida ainda. Houve um debate. Havia um economista muito importante aqui, professor da universidade, foi diretor do Sebrae, foi secretário de alguma coisa na área de economia, chamado Ronald Queiroz. Sim. E uma das discussões que o professor Ronald propôs foi o fim da União, já em 80. Em 80. Tinha uma pressão de algumas pessoas do governo para transformar o veículo em online. Então eu cheguei no meio desse turbilhão, né? As pessoas apavoradas, vai acabar o impresso, vai sair. Mas não. Aí você vê, né? Até hoje foi o único que resistiu. Que resistiu, tá aí resistindo, né? A velha senhora tá aí todo dia firme e forte. Mas aí a gente fortaleceu, fez um novo projeto editorial, mudou o formato, que ele estava em formato tabloide, então voltou para o tamanho maior e reformulou e a União voltou para as bancas cheia de novidades. E a União é pródiga nessas experiências, porque você veja, anos depois, o Norte, que era também um jornal bem importante que a gente tinha aqui, né, também centenário, ele experimentou um formato de tabloide que a União já havia experimentado antes e que já tinha experimentado em outras circunstâncias também. A União sempre foi assim meio vanguardista em propor algo para se discutir. Não apenas no formato, né, digamos, de apresentação gráfica, como também no jornalismo, no que ela se propõe a fazer, né? Isso. E a União, ela voltou com editorias novas. Não tinha mais caderno de política, a gente trouxe de volta, trouxe caderno de mercado de trabalho. Cultura sempre foi o forte, o carro-chefe da União, então estava lá presente. E turismo, foram várias editorias que a gente criou. As editorias eram identificadas por cores. Cada editoria tinha sua cor, um projeto gráfico diferente. Então foi muito, muito legal comandar isso. Foi meio turbulento no começo, mas depois fluiu normalmente, foi muito legal. Como foi sua equipe aqui que você montou? Como foi que você foi atraindo outros colegas para o projeto? Porque na hora de executar você precisa de profissional, né?
A ideia só não existe se não tiver quem vá lá e transforma aquela ideia em algo concreto, né? A equipe foi muito legal de montar, foi fácil de montar, porque tinha uma equipe muito boa aqui, jornalistas de batente, pessoas que já estavam aqui, que conheciam o funcionamento da União, e vieram pessoas novas. Então foi aquela fusão de gerações na redação da União. E não houve nenhum problema do ponto de vista de política, de alguém que era do governo anterior não querer participar? Não houve. A equipe ficou bem integrada, todo mundo então participou. Foi muito bom. E muito bom ter a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu tinha referência no jornalismo, tinha como referência no jornalismo. Os melhores textos eram daqui e foi uma honra trabalhar Sempre com essas foi pessoas. assim, viu, Beto? Sempre foi assim. Vou voltar novamente à história no tempo, porque, por exemplo, quando eu comecei, olha só, presidente da União, Natanael Alves, diretor técnico, Gonzaga Rodrigues, editor, Aguinaldo Almeida, amigo da redação, que todo dia estava lá, Martinho Moreira Franco, segundo caderno, Antônio Barreto Neto, redação, Werneck Barreto, Olha. Tião Lucena, só tinha fera. E a gente, novato, preocupado, disse, rapaz, quando é que eu vou ter o texto final? Diga aí, no meio dessas feras. No meio dessas feras. Diga aí. Martinho, ainda trabalhei com ele, ele era colunista. Tive essa oportunidade. Parece que eu estou vendo, ligando para você todo dia, porque tinha descoberto que estava faltando uma vírgula depois de um porquê, ou antes de um porquê. Era um cuidado com o texto, fora do comum. Além de escrever muito bem, especialmente no que diz respeito a um texto bem-humorado, né? Ele primava por estar bem certinho, tudo no lugar. Era uma figura, o nosso Kid Moringueira. Maravilhoso. E a gente teve também, o editorial ficou por conta de Fernando Moura. Olha dispensa comentários. Que dispensa comentários. É do ramo. Tínhamos um ombudsman na União, que era Aguinaldo Almeida. Ele ficou durante um tempo. Enfim, foi um tempo muito, muito bom, de muito trabalho. Muita experiência, né? Muita experiência. A gente viu o que funcionava, o que não funcionava. Mas fala um pouquinho mais aí do projeto, porque você disse que, por exemplo, trouxe mercado, né? Trouxe política de volta, né? O que foi que motivou você e lhe direcionou no caminho, por exemplo, de abrir esses cadernos especiais, alguns tradicionalismos, como é o caso de política, né? Eu não sei porque a União tinha evitado antes, política, né? Eu acho que por conta dessa questão de ser do governo, existia esse medo, por conta também do problema que teve com Cássio Cunha Lima, né, que resultou na cassação, uma das ações, né? Foi por causa da União. Da União. Então, eu acho que tinha esse medo, ficou esse receio muito grande, então eles aboliram a política da União. Eu acho interessante, porque política sempre foi o chefe da União. Pois é. Embora aquela política bem direcionada que você sabe como deve fazer, né? E por incrível que pareça, Lula, uma coisa diferente é que a gente trouxe algumas matérias que eram até indigestas para o governo. E todo mundo se chocou com isso, porque a orientação era fazer jornalismo. E tinham matérias que não faziam, que não agradavam o governo, e algumas pessoas do governo não entendiam. E reclamavam, isso é um absurdo, não pode esse tipo de conteúdo. Mas a gente tinha essa liberdade de fazer esses conteúdos, e eu achei muito interessante essa fase da União. Eu acho interessante, Beto, assim, olha uma coisa. Eu me lembro que quando Tarcísio Buriti assumiu o governo, Buriti disse uma frase que ficou famosa e está até hoje nos anais aí. Qualquer jornalista se lembra que não conheço democracia sem uma imprensa livre e independente. E durante muito tempo, a União se apegou a essa frase e a usava como argumento para justificar o material. E você vê, né? Anos depois, o assunto voltou a ser debatido. E muita gente entende e muita gente não entende, né? Porque muita gente acha que deve amordaçar e não pode dizer de jeito nenhum, embora o que a União proponha não é nada, é só o debate. Né? É só um debate. Pode ver, porque a União, quando faz a matéria, ela não faz adjetivando, ela não faz com aquela pendência para um lado ou para outro, ela faz a matéria informando, bom, e a partir daí o debate está aberto, cada um que se posicione e vamos ver qual é o melhor caminho para a sociedade. É um órgão do governo, né? É feito
com dinheiro público, então ele tem que prestar esse serviço à sociedade, à população. Tem que informar, né? Tem que informar. Informação é um bem muito precioso. E dá certo, tá aí. Isso é um Dá. projeto de 131 anos dando certo. Tá aí, ó, 1893. Tem uma primeira página aqui, que tem inclusive o editorial, dizendo a que se propõe a União. Tá aqui. Tem aqui. Lula, quando a União completou 118 anos, eu estava aqui, e a gente lançou o projeto gráfico, e o primeiro jornal, ele saiu com um caderno especial de todos os fatos históricos que a União cobriu. Foi fantástico esse trabalho. Os 118 anos, e você vê como a União tem história, como ela foi importante para a Paraíba, como ela foi importante para O Brasil. o Brasil. Eu digo sempre, Beto, eu faço... parece até ser repetitivo, mas é porque é uma informação que é importante, porque ela envolve números. E a matemática dá uma ideia de que as coisas, quando são apresentadas com números, são definitivas e indiscutíveis, né? Mesmo quando a gente se refere à história. Veja bem, a imprensa chegou no Brasil com a família real em 1808. Não foi isso? Sim. Antes não havia. Não. O Império não permitia que na colônia houvesse imprensa. Quer no formato de jornal, quer para imprimir livros. Então, bem, a família real chegou em 1808, 1893, 85 anos depois, a União surgiu no estado da Paraíba. Então, você veja que a lacuna entre a chegada da imprensa no Brasil e a União refere-se a 83 anos. De lá para cá, tudo que é fato no Brasil e no mundo está na União. Está aí, ó, o Volta da Lua, entendeu? Botafogo vence o Maracanã, quando o Botafogo ganhou do Flamengo num jogo. Zé Américo, João Pessoa, a morte de John Lennon, só para citar fatos aqui que estão nesse painel que serve de cenário para essa conversa da gente. Pois é. Olha só quanta história. Então, no mínimo você diz, não, é um projeto que deu certo, 131 anos. Deu super certo. Eu sou apaixonada por impresso, eu acho fantástico. E a União presta um serviço de boa qualidade até hoje. Né? É um patrimônio, né? É um patrimônio. Você vê, é uma referência, que é um assunto que eu vou tratar com você também, que é o seguinte, por exemplo, Zé Américo de Almeida. Estou falando de José Américo de Almeida, não é de qualquer outro nome, certo? Disse que foi a primeira escola dele. Olha só. O cara que revolucionou a literatura, literatura. né? O cara que deu uma contribuição ao Brasil na história, na geografia, no que você imagina, para aí de seus problemas, na literatura, o regionalismo, né? A semelhança de personagens de alguns romances dele na Bagaceira, como é o caso de Lúcio com Shakespeare. Então, rapaz, a gente está falando de Zé Américo de Almeida. Disse que a União foi a primeira universidade dele, a primeira escola. Você também considera que a União teve um papel de escola na sua formação de jornalista? Teve sim. Na faculdade, eu estudei também a União, eu fiz parte de um projeto de pesquisa que abordava como a imprensa paraibana estava tratando a questão da seca. Foi do PIBIC, fui bolsista, e eu estudei um dos jornais também foi a União. Zé Américo publicou para aí de seus problemas, né? Pois é, e assim, esse projeto foi fantástico, foi Luiz Custódio que orientou. Foi meu professor, viu? Foi teu professor? Ele Meu foi meu amigo. professor, foi meu orientador. E eu fui bolsista dele no PIBIC, nesse projeto. Então, a União desde a faculdade, é uma leitura obrigatória. Uma ligação umbilical, digamos assim, né? Pois é, e assim, ter a oportunidade de vir para cá, de editar a União, para mim foi uma honra enorme. E eu sempre fui apaixonada por impresso. Eu vim de impresso. Mas, assim, eu digo, que lição você destaca? Algo que você chegou e você teve uma ideia e que você viu que era possível e que se encontrou a solução para tornar aquela ideia em algo execuível, por exemplo, né? Porque às vezes você quer fazer um caderno de 8 páginas colorido, mas a impressora não atende a essa necessidade, certo? Às vezes você quer fazer um jornal não no tamanho tabloide comum, mas num tamanho diferenciado, aí a impressora também não atende porque a dobradeira, não sei o quê, não tem essas coisas, né? Tem. A gente sofreu muito com a gráfica, porque tinha muitos problemas. Quebrava tanto. Era uma luta. Às vezes estava tudo certo. Ai, não vai sair o jornal. Ah, vai sair. Vamos. Tem que sair, né? Tem que sair. E era uma luta. A gente tinha muita limitação com essa parte gráfica.
Agora vocês têm menos, né? Deu uma melhorada. Mas era um dos impedimentos, assim, uma das grandes dificuldades era essa parte gráfica mesmo. Mas aqui não, aqui na redação tudo se adequou. Usava um projeto muito antigo de diagramação e a gente fez essa revolução, mudou. As páginas ficaram mais bonitas, mais coloridas. Graficamente mais atraentes, né? Isso. Arejadas. Arejada, a gente botou os respiros. O jornal ficou muito bonito, o projeto gráfico mudou a fonte, ficou bem interessante. E o Correio das Artes também. Acaba que a gente aprende, né? Muito, eu aprendi muito aqui. Eu me lembrava, eu no curso de comunicação, mesmo fazendo uma opção por impresso, né, por jornalismo, a gente não tinha TV ainda na época. E eu acho que não tinha nem a opção de radialismo. Era relações públicas e jornalismo, quando eu fiz. Mas a gente não tem a ideia de que fazer o jornal é maior do que o jornalismo, porque você precisa da gráfica. A gente não sai preparado para a gráfica. Não. Para enfrentar, eita, a blanqueta estourou, eita, o rolo d'água, a camisa do rolo d'água rasgou. A gente não sabe nem sabendo o que é isso. Sabe não. E eu trabalhei no Jornal da Paraíba, e a gráfica do Jornal da Paraíba era em Campina Grande. Campina Grande. Então eu tive pouco contato com a gráfica, às vezes que eu fui para Campina Grande. Então eu não sabia. E aqui na União eu vivenciei isso no dia a dia. Teve que pegar o peão pela unha, como a gente diz, né? Exatamente. Te lembra de algum problema assim que, por exemplo, botou os dentes para ranger, como diz? Teve na gráfica que, não sei se por descontentamento, pararam não, a máquina não está funcionando, não vai ter jornal. Foi bem desesperador, isso tarde da noite, já era de madrugada. Eu volto para a União, possessa. A gente não tem como aí voltei, se livrar, né, dessas reações, né, é longe. Que é longe. E assim, foi uma grande má vontade mesmo, e depois de conversar, chegar lá e começou a funcionar, o jornal saiu, mas saiu bem atrasado. Bem atrasado, mas né? Rodou. Você foi editora e diretora técnica na gestão de Ramalho Leite? Ramalho Leite. Trabalhei com Ramalho, que aprendi muito com Ramalho também. Ramalho também foi colunista da União, foi redator no início da carreira dele. Espirituoso, muito conversa boa, um cara super inteligente. Bem-humorado, né? Bem-humorado. Ramalho queria novidade, ele apoiava muito essa inovação. Ele tinha muito essa visão de mudar, de trazer coisa nova. Isso ajuda muito, né? Porque jornalista geralmente é muito criativo, assim, do ponto de vista de querer experimentar. Né? E você tendo essa liberdade, Nonato também, uma pessoa que incentivava muito, ele sempre gostou muito de impresso, então ele sempre incentivava muito. E acho que esse projeto da União acabou dando certo por conta disso, desse incentivo e dessas pessoas que tinham essa vontade, né? Esse envolvimento direto, né? Até vendeu anúncio, ficou até bacana, chegou a arrecadar, foi interessante. Olha aí, tá vendo? Agora, você veio, Beth, numa formatação que eu acho interessante, que foi, você veio para ser editora, e editor, se tiver um sinônimo para editor, é para executor, porque é quem executa o projeto, né? Isso. É quem vai se preocupar com o detalhe. Não, esse fio aqui é azul, não é vermelho, não, né? Não, mas o espaço aqui está curto, eu acho que essa madeira vai ficar sufocada, você tem que abrir, tem que arejar. Se a gente botasse uns destaques aqui, não vai... Editor pensa, planeja e executa, não é verdade? Isso. Mas ao mesmo tempo você também foi diretora técnica. Diretora técnica tem preocupação com a gráfica, tem preocupação com a edição de livros, tem preocupação com a integração de todos os setores, para possibilitar que os livros possam ser impressos, que o jornal possa ser impresso. Quer dizer, exige um conhecimento profundo de como a coisa funciona. E aí, como foi que tu dançou esse samba, digamos assim? Foi corrido. Foi um período... No ritmo acelerado. Foi um ritmo muito acelerado. Eu vivia aqui na União. Eu vivia aqui porque tinha muita demanda, tinha muita coisa. E, como te disse, a gráfica, ela tinha muitos problemas. O equipamento era muito antigo, era muito obsoleto. E a gente sofria muito com isso.
E também cuidar, outra coisa, outra atribuição é cuidar de folha de pessoal, cuidar de contratação. Tu cuidava disso também? Também, tinha o setor administrativo, mas tinha que fazer essa triagem antes. Passa pelo editor, né? Isso. Aí era muita coisa, era muita função junto. E na União, teve um projeto, não sei como está agora, de sucursais. Então, criou-se algumas sucursais da União e eu viajava muito. Tinha uma em Campina Grande, lá a gente tinha uma redação, fazia uma parte lá, tinha colunista lá de Campina Grande. Tinha também, acho que em Itaporanga, tinha em Cajazeiras. E eu sempre tinha que viajar para dar esse suporte, para ver algumas coisas. Eu imagino a briga com a legalidade, porque para contratar, você ou contrata como provisório, que é por um período limitado, de acordo com a Constituição, ou contrata via concurso. Via concurso. Né? Esse foi um grande problema, a forma de contratação. À época, o Luzemar Martins, ele estava no governo e ele nos orientou como fazer. E a gente conseguiu regularizar muita coisa. E até regularizar algumas questões da redação. Tinha muita gente na redação que tinha salários que não eram adequados. Diferenciados na mesma função. Diferenciados na mesma função. Então, a gente conseguiu ajustar essa questão salarial também. Foi nessa época, sabe? E quando mexe no bolso, haja problema, né? Mas mexeu para melhor. Não, eu sei, mas por exemplo, o que eu falo assim, olha, tem gente que está fora do plano de encargos e salários, tem gente que não está enquadrado no quadro de publicidade e não sei o que do Estado, tem gente que é funcionário efetivo, tem gente que não é. E quando você vai fazer os ajustes todos eles, digamos, têm salário diferente. Aí quando você corrige, vai ter um que, digamos, que esteja no teto que não vai ser corrigido. Aí esse quer... Aí já vai ficar insatisfeito. Não é? Mas assim, era uma diferença enorme. E como foi algo com uma amplitude social muito grande, porque abrangeu muitas pessoas, né? Acaba que você aceita e, né? Mas foi desafiador essa parte também, porque é uma coisa que eu nunca tinha lidado também. Essa parte mais de gestão, né? E você veja, há digamos, há um cargo para quem é do Estado, há um cargo para quem era da União, há um cargo para quem veio do Estado à disposição, né? E você vai ter que encontrar uma solução de gestão para tudo isso, né? Tinha algumas pessoas que eram do Estado, que estavam aqui, que preferiram continuar aqui na União, e assim foi formando a equipe, mas foi... Você levou quanto tempo para você sentir que o seu projeto, que a sua ideia, estava em execução plenamente? Plenamente, 6 meses. 6 meses. 6 Só meses. puxando o peão pela unha, como diz, né? Para poder ir ajustando. Todo dia uma coisa, e aprendendo dessa parte da gráfica, né? Porque é fundamental para o jornal sair. Então eu bati muito a cabeça. Uma pessoa, Paulo, ajudou muito. Paulo Sérgio. Muito. Até hoje é a nossa referência de ligação do jornal, da redação com a gráfica, né? Eu aprendi muito com ele, tirei muito juízo dele. Mas... e ele sabe, né? Ele sabe do ramo. muito, assim, ele me deu verdadeira aula aqui. Então, tu sabes que Paulo tem uma historinha muito interessante com a União? Não. Quando inauguraram a Cotrel, que é a rotativa, e que está completando 50 anos, Sim. Paulo participou da inauguração sem nem trabalhar na União. Veio por curiosidade. Sério? Sério. Então já estava escrito, ó, vem para trabalhar aí. Interesse, ele trabalhava no Norte, no Jornal Norte, e o Jornal Norte foi o primeiro a implantar o offset num outro sistema, que era a impressora era Voice Community, e tinha lá um sistema de fotocomposição, e a União comprou um sistema mais moderno, certo? E Paulo veio e participou da solenidade de inauguração por curiosidade. Diga aí. Poxa, olha então só. você veja como é um cara, né? Com história com a União. E outro problema que a gente teve, sabe, Lula, que a gente tinha um problema muito sério de computador para trabalhar em nuvem, para trabalhar em rede. Foi um desafio grande também. Era no começo, praticamente, né? Assim, eu sei que já estava instalado, porque eu, quando saí daqui da União, a única vez que eu saí, depois
foi em 94, 95, e a gente já estava instalando o computador, fazendo curso de Word, fazendo curso de... Depois chegou o Windows, tá, eu imagino, mas mesmo assim, 94 para 2011, você vê, é um tempinho, mas aí já surgiram novas demandas de... Novas demandas. Né? E, assim, a ferramenta de edição já mudou, então os arquivos acabam sendo mais pesados, aí a gente já não tinha capacidade, era luta. E o projeto de sucursais, Beth, você já se referiu aqui, como é que você partiu para essa interiorização atrás da notícia, atrás de mercado, de vender o jornal, atrás de levar para a população, além de Campina Grande, né, um jornal? As sucursais era a ideia de o jornal chegar perto das pessoas, né? Chegar para a população e a gente ter uma ponte, ter alguém que mandasse informação para a gente. Então, teve em Campina Grande, a de Campina Grande era maior, teve uma redação, tinha um gerente, tinha um repórter, então era uma redação maior. Tinha em Guarabira, Itaporanga, Cajazeiras, acredito que Patos, eu não lembro todas, mas tinham essas. E nessas menores tinha uma pessoa só que ficava responsável por colher informações e também ficava com essa parte comercial. Certo. E assim foi funcionando. Tinha já algumas sucursais que já existiam e que tinha já uma pessoa lá que era funcionário do Estado e que continuou. E assim a gente foi integrando. Quando precisava, fazia as contratações aí com a recomendação de Luzemar, como é o caso de vocês. Como ele dizia que o caminho, né? Ele dizia o caminho, ele orientou porque a gente estava tentando colocar o jornal na rua e tinha um problema. A urgência, e para contratar tem que ter concurso. Tem que ter concurso. Longo processo, né? É um longo processo. Mas alguma surpresa quando você foi levar o jornal para o Estado? Por exemplo, a receptividade, quando a União começou a chegar com mais presença no interior, ou alguma notícia que veio de lá que lhe chamou a atenção em alguma época assim, então veio uma notícia de que a barragem não sei de onde, ou então uma plantação de uma pinha sem caroço numa região do Alto Sertão, ou sei lá, de repente houve algum fato assim que lhe chamou a atenção. Chamou a atenção. Talvez até você nem se lembre que a gente não conversou sobre isso na pré-produção, né? E a gente não sei. Tem um que me chamou a atenção como ser humano, que foi muito pesado, que foi uma chacina que teve, mas foi daqui, que foi lá no Rangel. E a gente cobriu. A União voltou a fazer policial aquele rapaz também. que matou a família todinha, Isso, vizinha. com facão e tal. E, assim, e a equipe chegou aqui arrasada, diante daquela cena. E isso me marcou, né? O fotógrafo contando que já tinha um tempo, eu acredito, não sei se foi russo, enfim, o fotógrafo chegou bem... Era um fotógrafo experiente, mas... E eles ficaram chocados com a situação. Então, aquilo mexe muito, eu lembro muito desse episódio. E o que me motivava muito também era a alegria das pessoas comentando sobre a União. Que estava bonito, que tinha informação de qualidade, falando dos cadernos especiais. A gente tinha esse feedback muito positivo. E isso era muito bom. Que é uma coisa que ocorre até hoje, né? Até porque a União sempre se destacou pela qualidade do texto. Isso. E pela qualidade da elaboração. Sempre, né? Assim, é um texto com uma boa revisão, né? Você vê que quando tem um erro, é aquele erro que passa, né? Que passa, que pode acontecer, somos humanos, acontece. A gente, por mais que procure a perfeição, ou por mais que a gente tenha sistemas de redundância para garantir que mais de uma pessoa vai ver, mas sempre, né, às vezes passa. Passa sim, mas tinha, as pessoas gostavam, elas elogiavam muito. Isso foi muito bom. E a equipe ficou muito motivada, a equipe daqui. Tanto a velha guarda como os novos, ficou muito motivada, porque eles... E uma equipe motivada, aparece sugestão de pauta, sugestão de caderno, sugestão de especial, sugestão de entrelaçamento com alguns órgãos para a promoção de campanha. Eu digo órgãos assim, porque, por exemplo, a União e o Detran fazem um projeto pela paz no trânsito, entendeu? E assim, a gente voltou a viajar, fazer algumas matérias especiais. Acho que era Hilton Gouveia aqui. Hilton, que é um... fantástico, inquieto. E ele fazia matérias maravilhosas.
colocava às vezes nas situações meio... Aposentou-se recentemente. Foi? Olha, ele era fantástico, assim, uma memória, ele sabia de tudo. E ele fez muito material, ele viajou muito, fez uns cadernos especiais. Então, se tinha essa liberdade de produzir, de criar. Quer dizer, e não só o caderno em si do dia a dia, que você diz, por exemplo, mercado e trabalho, como foi o nome do caderno? Mercado e concurso. Mercado e concurso, aí voltou turismo, política, né? Voltou política. Turismo. Policial, a gente voltou. Pronto, também. aí eu estou falando, além disso, há aquelas situações em que você manda o repórter para o interior por causa de um fato especial. Uma seca, a inauguração de uma grande barragem, né? A gente sabe, e Hilton Gouveia era craque em fazer essas coisas. Ele fez um especial sobre a turmalina. A pedra turmalina Paraíba, né? Que é uma gema preciosa, caríssima. Pois é, já denunciando alguns fatos que depois vieram à tona e ele já estava lá. Antenado. Assim, olha a visão dele. Ele e Zé Flávio também, todos dois já sentaram aí nessa cadeira que você sentou e já contaram suas histórias em relação à União. E a gente sabe, né? Por exemplo, matérias de seca, matérias especiais, que surgiu a partir de fato. Por exemplo, Zé Flávio contou uma história de Zé Flávio viu o corpo de Margarida Maria Alves estendido no chão, depois que ela foi assassinada. Então, Zé Flávio voltou várias vezes lá para fazer matérias especiais, para contar a história de como eram as relações de trabalho, porque Margarida tinha se engajado numa luta em defesa do trabalhador. Estou só citando exemplo, como matérias de seca também, né? Ele produziu muita seca, ele e Hilton, entendeu? E eu acho que você soube explorar isso também, né? Você percebeu que ali você tinha um filão para a produção de notícias. E ele se empolgou muito, ele chegava com os projetos maravilhosos de viagem, vamos fazer essa série. Ele fez uma das ligas camponesas também. Tá vendo? Temas que ele gostava de tratar. Ele era como eu dizia, eu conheço o Gouveia desde a minha infância lá em Jaguaribe. Os nossos pais eram amigos, tinham a mesma profissão, entendeu? Então eu conheço o Hilton de muito tempo e Hilton sempre foi inquieto. Sempre foi um pedô, um cara que sai na frente e acaba trazendo a informação, né? Não, e assim, depois de tanto tempo, mantinha viva aquela chama de apurar, de ir atrás da notícia. De farejar, né? De farejar. Isso é muito, muito bom de ver no jornalismo. E além do mais, é uma coisa que a gente, quando comanda a redação, acaba, às vezes, não tendo. Porque quando a redação interage, muitas vezes vêm as soluções e as propostas de algo que a gente nem imaginava. Nem imaginava. Então, a equipe era muito integrada. Foi um período muito, muito legal. E eu ficava me roendo, porque editar é bom, mas eu gosto de ser repórter. Adoro a notícia, adoro trabalhar com matéria investigativa, com denúncias. E eu ficava me coçando, né? Eu quero ir pra rua, quero fazer matéria. Achava que editando em outra função. Editando realmente não dá. Não teria como. Mas me realizava vendo o trabalho que era produzido e um trabalho de muita qualidade. Você chegou a desenvolver na editoria alguma interação maior, por exemplo, com outros veículos do Estado, como a Rádio Tabajara, por exemplo? Às vezes, né, às vezes tem uns projetos que casam, né, bem. A gente tinha alguns projetos juntos, a gente sempre trabalhava de forma muito integrada. Duda, a época, era a superintendente, e a gente trabalhava muito junto. A gente tinha alguns projetos, sempre fazia junto, sempre trabalhava junto. Uhum. E você teve alguma dificuldade assim durante a editoria que você achou que era insuperável? Sei lá, algum veto político, alguma dificuldade técnica que você não conseguiu comprar um equipamento novo, por exemplo, ou que por falta de um equipamento você não podia fazer detalhe no projeto? A gente aprendeu muito a ser, aprendi muito a ser criativa, usar a criatividade para superar alguns obstáculos. Então, o que era que a gente planejou para executar, a gente conseguiu aqui na União. Teve um que a gente teve muita dificuldade de fazer, que foi o livro, que foi até Fernando Moura que escreveu e algumas pessoas colaboraram, que foi 119 anos da União, a gente lançou esse livro.
E a gente teve muita dificuldade técnica para fazer. E eu pensei que não ia sair no dia certo do lançamento, que era 2 de fevereiro, 2 de né? fevereiro, é o dia do aniversário. Mas saiu. Então, a gente aprendeu a trabalhar com essa diversidade e foi se reinventando e conseguiu. Essa questão de equipamento, eu sabia que não ia ser possível naquele período comprar. A gente não teria como comprar equipamento, então tinha que se virar com o que tinha mesmo. Vamos aproveitar aqui, vamos ser criativos, reinventando aqui, né? Reinventando aqui. E a gente conseguiu. Assim, Com os outros veículos, com a mesma plataforma que na sua época havia, né? O Norte, havia o Correio, o Jornal da Paraíba, e eu acho que o Diário da Borborema também, né? Tinha. Tinha o Diário da Borborema em Campina Grande, porque eu acho que o Norte fechou Não, em 2012. Norte, eu acho que o Norte fechou. 2012, eu acho, não? Foi. Aí depois veio o Jornal da Paraíba. O Jornal da Paraíba. Depois, eu não sei exatamente quando foi. Eu não lembro as datas. Mas o que eu digo é o seguinte, como era a interação com os outros? Porque havia uma concorrência. Se queria chegar primeiro, havia, por exemplo, uma época que era o vestibular para divulgar, né? Não sei se você pegou. Época do vestibular, eu peguei, que era uma disputa para ver quem dava. Quem fazia o caderno primeiro, imprimia primeiro, né? Chegava à rua primeiro. E engraçado, assim, a relação sempre foi boa, porque são jornalistas, a gente sempre teve no batente, então eram pessoas que eu encontrava, que tinham boa relação. E a União chegou a furar os jornais em algumas matérias, e isso é muito legal. A gente trouxe algumas coisas exclusivas, furando os jornais, o Correio, e a gente vibrava com isso. A gente trouxe, eles não trouxeram, essa notícia é só nossa. Você entrou em 2011, o 11 de setembro. Não. O 11 de setembro foi em 2008, né? Foi antes. Não foi? 2008, não, foi. Não. Bom, eu não me lembro da data exatamente, não, mas foi acho que no governo Lula, segundo governo Lula. 2003, 2002, eu acho. Eu acho que isso, Lula. Porque foi no segundo governo Lula ainda, né? Eu lembro porque no 11 de setembro eu estava com meu pai que estava doente e ele estava fazendo tratamento para câncer. E eu lembro que tem essa recordação que a gente estava no consultório, ele esperando, e começou, eu disse, meu Deus, o que é isso? Então tem essa recordação. Mas aí a confusão foi porque foi 2011, e foi 11 de setembro. 11 de setembro. Foi essa confusão, né? Mas aí, o seguinte, você, durante esse período na editoria, que durou quanto tempo? Eu acho que eu saí em 2013, ou finalzinho de 2012, eu não me recordo. Eu fiquei pouco tempo, não fiquei muito tempo aqui não. Ah, tá. Mas saiu por livre, espontânea pressão ou porque... Foi um racha um racha que teve no governo, foi aquele racha que teve com Agra e Ricardo Coutinho. Sim. E eu acabei saindo também, saí junto com o Nonato e saí com outras pessoas do governo. Foi, né? Foi. Certo. Então foi uma motivação, digamos, política e não... coisas que podem acontecer. Que podem acontecer e que é normal, e eu sempre fui muito grata pelo tempo que eu passei aqui. Você fez grandes amizades aqui, conheceu pessoas aqui, por exemplo, né? Porque o fato de você não ser daqui de João Pessoa, ou da Paraíba, por exemplo, limita, né, o conhecimento, até dos coleguinhas mesmo, né? Dos coleguinhas. Conheci muita gente aqui, fiz amigos, tem pessoas que eu gosto muito. Pessoas que ainda estão por aqui, né? Eu vi você conversando com Renata Ferreira, não foi? Renata veio comigo. Vocês tinham sido colegas do curso, era? Não, eu conheci Renata das redações mesmo, conhecia ela do dia a dia de jornalista. Jornalista acaba se encontrando em com certeza, né? Aquela história que jornalista só anda junto. E Renata era uma pessoa que eu gostava muito e que eu chamei, ela ficou como minha adjunta aqui. E a gente tem até o seguinte, às vezes a gente nem se conhece pessoalmente, como era o caso da gente, né? Você veja que você sempre desempenhou um papel importante na imprensa paraibana. Eu sempre estava aí, né? Como é que se diz? Quebrando o pé e carregando nas costas, como dizia, em tantas redações pelas quais eu passei, e a gente não se conhecia pessoalmente. Pois não conhecia pessoalmente, só de ouvir falar, da admiração que eu tenho por você, alguma da coisa sua história. Sistémica, né? Mas é coisa que, por exemplo, se a pessoa é de fora do estado,
aí ela se amplia, né? E você veio de Pernambuco, embora seja aqui um estado irmão, né? Porque é pegado. É pegado bem pertinho. Tem a brincadeira de que João Pessoa é o maior bairro do Recife, né? Que a União já fica no Recife, porque fica no distrito, né? Então a gente vê, mas de qualquer maneira, em não sendo daqui, se tem a dificuldade porque às vezes a gente já estudou com alguém, já trabalhou em outras redações, já conheceu alguns projetos que não conseguiu ser, digamos, executado em alguma outra redação, né? Mas aqui na Paraíba eu nunca tive dificuldade de integrar. E de conhecer, né? De conhecer as pessoas. Eu estudei aqui, né? Eu fiz o curso de jornalismo na UFPB e nunca tive essa dificuldade, assim, sempre circulei bem, conversei com muita gente, tenho grandes amigos que são da área, então não tive essa dificuldade. E aqui na União eu acabei ampliando, conheci muita gente nova. E chegou aqui como? Cheguei aqui na Paraíba. Sim, porque você disse que é pernambucana e não foi Garanhuns. fazer o curso na UFPE. Pois é, a história é engraçada. Eu fui fazer vestibular, aí fiz lá na UFPE, fiz também em Caruaru, que eu acabei passando para Direito, e um professor meu de História, chamado Gustavo, ele faz a inscrição na Universidade Federal da Paraíba, lá tem jornalismo. Aí o Gustavo na Paraíba, ele disse, na Você Paraíba. tinha vontade de ser jornalista? Como é? Sempre tive. É uma daquelas coleguinhas que, do mesmo jeito que teve Sandra Passarinho, não sei quem, Periquito, Canário do Sertão, então você também sempre... E outra coisa, eu nasci no dia do jornalista. Eu nasci em 7 de abril. Eu já sou jornalista mesmo. Já foi batizada. Sempre quis. Aí ele fez minha inscrição no vestibular e eu acabei passando, porque eu passei em Direito, eu não queria Direito, eu queria jornalismo. E vim morar na Paraíba com 16 anos. Sozinha? Isso, aí acabei dividindo apartamento com uma colega, que era lá de Pernambuco, mas eu não conhecia. Aí a gente veio morar junto, que ela morava numa cidade próxima minha. Certo. Ela fazia farmácia. Aí a gente dividiu e fiquei. Desde então estou na Paraíba. Por opção. Por opção, que é uma terra maravilhosa. Ainda hoje você acompanha a União? Acompanho. Parece que tem o mosquito tem uma salivazinha. Quando pica a gente aqui da União, a gente acaba, né? Eu gosto mais. Eu vejo a versão digital. Aí, toda vez estou lá, baixo, vou olhar. E até para olhar o que saiu, para olhar as novidades, a parte de cultura é muito legal. Então eu sempre estou olhando. Alguma das nuances dos projetos que você instalou quando foi editora e diretora técnica continuam até hoje? Você percebe que a União manteve? Eu acho que o projeto gráfico ele foi reformulado, mas a essência é a mesma. É a mesma. Arejado. Arejado. Muita ilustração. A gente deu uma reformulada também no Correio das Artes. Correio das Artes sempre é importante para um editor da União, né? Porque eu era muito apaixonada por Correio das Artes. Porque o Correio das Artes ele tem uma história longa de sucesso. Né? Não só de incentivo à própria literatura, a poesia, o teatro, enfim, as artes da Paraíba, mas até do Nordeste, do Brasil. E o jornal, eu acho que ele tem uma função muito bacana em incentivar essa parte cultural também, de divulgar novos artistas, até artistas que estão aí. E de fortalecer, né? Fortalecer a nossa cultura. A cultura paraibana é muito forte. Então, as discussões, né? Eu acho muito, muito importante. E o caderno de política está aí, ó. Continuou. O jornal está muito, muito legal. Beth, e assim, diante desse sua passagem pela União, diante dos projetos que você desenvolveu, inclusive depois da União, com que olhar você avalia o patrimônio que a União representa? Gente, a União é um patrimônio da Paraíba. É importantíssima, ela tem um legado enorme. A União cobriu os grandes fatos do Brasil, do mundo, da Paraíba. Ela é importantíssima, tem que ser mantida, tem que ser preservada. A União está aí, depois de muitos anos, continua atual, continua levando informação
continua juntando gente para produzir informação para a população. Então é um bem enorme, enorme, é um orgulho da Paraíba. A gente vê como as pessoas têm orgulho da União. E você no projeto? Como é que você avaliou a sua passagem e como é que você avalia a contribuição que você deu? Como é que você avalia como você se inseriu dentro dessa história? Desse patrimônio aí, né? Eu acho que foi uma passagem que foi importante. Foi um momento difícil, mas foi uma transição que foi necessária e que foi importante e faz parte da história da União, né? Mudar o projeto gráfico, estimular uma equipe que estava totalmente estimulada, que falava... Você vinha com a ideia de acabar o impresso e, né? Pois é. Veio no meio de uma ideia, não estou dizendo que a ideia fosse sua, né? Porque havia, né? Havia, porque eles achavam que era muito custo e ficavam orientando, transformando o jornal online, vamos transformar no site. E as pessoas que estavam aqui estavam apavoradas. E o interessante é que, apesar dessa ideia ter vencido em muitos estados, na Paraíba não venceu não, né? Não venceu. E eu acho que foi muito também pelo próprio Ramalho, que segurou, Nonato também, que fez essa defesa. Ele é um apaixonado, os dois de impresso? Apaixonado por impresso. Mas assim, foi importante. Eu cheguei muito nova aqui também na editoria. Pensei que ia ter mais dificuldade, mas não tive. Fui muito bem recebida, muito bem aceita. A equipe me abraçou mesmo e vestiu a camisa. Né? Não teve uma grande aflição não, né? Não. Eu, quando editei a União, ou qualquer dos jornais aí por onde eu passei, ou pela televisão, rapaz, eu tinha uma aflição na hora da primeira página, na hora de fazer as manchetes, de transformar aqueles assuntos em algo atraente, né? E uma coisa legal, sabe, Lula, que todo mundo colaborava. Não, a manchete vai ser essa. Tem uma coisa muito melhor aqui, vamos por essa. Então tinha essa liberdade de debater, de chegar ao melhor para a capa, sabe? Você já chegou com aquelas ideias de pauta prévia, pauta consolidada, de discutir na redação? Sim, fazer esse planejamento. Fazer esse planejamento. E jornalista não gosta de duas coisas, planejamento e finanças. Passa Mas longe, né? Tu acredita que eu sou muito de planejamento? Eu gosto muito, eu tenho muito essa visão. Então eu cheguei, vamos planejar, tem reunião de pauta, vamos fechar isso, eu sempre tenho isso muito bem divididozinho. Eu sou muito metódica em relação a isso. E você sabe que há depoimentos de coleguinhas no Brasil, né? Que eram contra o planejamento, preferiam correr ao sabor dos fatos, né? Aqueles factualistas, tal. E um deles era Ricardo Noblar. E depois ele escreveu um livro sobre o jornal e dizendo que tinha se dobrado a necessidade de planejar. De planejar é importante. E você conseguiu aqui na União planejar. Sim, planejar. E engraçado, algumas pessoas tinham essa resistência mesmo. Eu acho que sempre trabalhei dessa forma, sempre deu certo. Mas vamos mudar, vamos tentar. E funcionou muito bem. Porque a gente já sabia tudo certinho. Imprevistos acontecem, sempre vai acontecer, né? Mas a gente já estava tudo muito bem encaminhado. Mas é até mais fácil lidar com o imprevisto quando está tudo planejado do que você, de repente, chegar às 6, 7 horas da noite, cadê a primeira página? Cadê a foto da primeira página? Cadê a manchete? Não, eu já sabia, tem isso aqui vai render uma foto boa para a capa, vamos, então assim a gente ia. E na reunião de pauta eles sempre traziam. E tinha muita gente experiente que já sabia o que rendia, e tinha uns fotógrafos muito bons aqui também. Que é outra contribuição que a União sempre deu ao jornalismo. Sim. É cada um melhor do que o outro. Se você for começar a citar aqui, você não sabe quem é. Você citou a Ian Passan, o repórter fotográfico, quando se referiu àquela tragédia que houve no Rangel, você falou o nome de Marco Russo, certo? Isso. Poxa, Marco Russo é um monstro da fotografia, né? Aí você vê Marco Russo, Ortila Antônio, Antônio Davi, Gustavo Moura, há muito tempo, Zé Bezerra, Vavá Cabeção. A turma de hoje, olha, trabalhei com esses 3 primeiros. Roberto Guedes, os meninos que estão chegando, né? Carlos Rodrigo, Leonardo Ariel, João Pedrosa. Rapaz,
os caras sabem como captar, porque você sabe que a fotografia de jornal não é uma fotografia que você faz uma pose, Não. né? Ela E tem que você passar clica uma para... imagem. O fotojornalismo é fantástico. É Eu sou muito informação, né? apaixonada. Muito apaixonada. É tanto que a gente pegou as melhores fotos dos fotógrafos da União e a gente fez uma exposição. Não lembro qual foi a comemoração, qual foi a data, mas a gente fez uma exposição fotográfica. Fez as telas, ficou em exposição o trabalho deles. Uma forma de valorizar e mostrar como o trabalho era de qualidade. E eles ficaram empolgadíssimos. E eu lembro que, na minha época, o fotógrafo da União venceu o prêmio ETC. Olha aí. Foi. Quem foi? Você se lembra do... Não recordo, mas eu lembro que teve essa premiação. Essa mas premiação, né? eles ficaram, assim, empolgadíssimos. E a gente conseguiu comprar equipamento novo também. Agora também, recentemente, eu acho que tem coisa de 4 meses no máximo, chegaram câmeras novas também. Que bom. Aí eles ficaram muito empolgados, sabe, para trabalhar. E essa exposição, assim, mexeu. Eles, eu nunca tinha feito isso. E o trabalho lindo, 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 lindo. Beth, a gente já está encaminhando aqui para o final de nossa conversa e eu gostaria de saber se tem algum tema que passou desapercebido, alguma informação que eu não consegui capturar e que você gostaria de falar de algo especificamente. Como é que, por exemplo, você faria as suas considerações finais? Falar um pouquinho da União, sabe, desse trabalho e como foi importante para a minha carreira passar pela União. Foi muito importante, eu só tenho lembranças boas de tudo que vivi aqui e muito me orgulha fazer parte dessa história, ter convivido com tanta gente bacana, tanta gente admirável dentro do jornalismo. Então a União realmente é uma escola e foi muito importante para a minha formação profissional e pessoal também, como pessoa foi muito bom. Às vezes há locais assim onde a gente dá um salto, né, de qualidade, onde a gente aprende algo que vai diferenciar, né, no exercício da profissão. Muita coisa nova aqui. Aquela história, é a vocação de escola da União, né? Pois é. Beth, muito obrigado pela sua presença aqui no Memórias da União. E a você que nos brinda com sua audiência, nosso muito obrigado e até a próxima edição.